O senhor Flávio Bolsonaro tá num momento muito, muito ruim. E este momento tem significados múltiplos para todo mundo que queira discutir eleições 26 e direita brasileira. Veja, meus amigos, o que nós estamos desenhando aqui é a impossibilidade, não apenas moral, mas política, de se administrar um campo inteiro que é corrupto. Como assim? Veja, nós já estamos avisando que o Flávio é corrupto e que o governo do pai seria ruim desde 2019. Quando pinta em 2018 o escândalo da rachadinha, e quando a gente percebe, isso tem desdobramento, isso vai cair lá no gabinete do Jair. Por quê? Muito simples. Na época, quando apareceu o escândalo da rachadinha, a gente foi checar os funcionários do gabinete do Flávio na transparência e comparar com os funcionários do gabinete do Jair. Em 2018, eu falei, eles trocavam lá de posição de um gabinete pro outro. É óbvio que esse escândalo era comum. Quando a gente começou a se tocar também que o tal do Queiroz era amigo do Jair, putz, o escândalo era do Jair. O Jair já não... Mal entrou na presidência da República no ano de 2018, 19, desculpa, o Jair já tinha um não governo. Já tinha um governo que ele tinha que ceder. Então o cara chega em cima de toda uma campanha de, é contra o sistema. Teve gente que foi na urna votar levando uma pistola. Apertava 17 com pistola, sabe? Isso aqui, meu capitão. E já morreu. O governo nasceu morto. O governo Jair Bolsonaro tem como característica ter morrido já nos primeiros meses. Tanto que o que ele precisa fazer é, desesperadamente, um acordo com o Toffoli. E não sou eu falando. Dias Toffoli, em 2019, deu uma entrevista para a revista Veja avisando que ele salvou o Jair de tomar o impeachment. As pessoas esquecem disso, o Riso poderia procurar. É uma Veja de 2019 em que Dias Toffoli avisa, eu salvei ele de tomar o impeachment. Porque dos generais, membros do governo, empresários, todo mundo veio, cara, isso aqui é um pandemônio. Foi naquele período que o Carluxo mandou sair o general Santos Cruz, que ele foi pra cima do Bebiano. Eles foram atacando todo mundo, aí todo mundo viu, caramba, é bizarro. Olha aqui, ó. Toffoli teve reuniões com autoridades contra o movimento para afastar Bolsonaro. Isso aqui eu estou falando nos 6 primeiros meses de mandato do Bolsonaro. Era um governo que já começou perdendo. E por quê? Qual era a gênese disso? O escândalo de corrupção do Flávio. O escândalo de corrupção do Flávio, ele abria muitas caixas. A primeira caixa que ele abria era a caixa da roubalheira, que envolvia Flávio, Jair e Carlos, porque rachadinha também aconteceu no Carlos. Então pegava 3 gabinetes da família. Até agora não temos provas se aconteceu no do Eduardo, mas desses outros 3 acontecia. Houve trânsito de funcionários entre eles. Só que também abria as relações deles com o Adriano da Nóbrega, o maior dos milicianos, o fundador do escritório do crime, o assassino de aluguel, Adriano da Nóbrega, um bandidaço. É um cara que trocou a respeitabilidade da farda, de ser um soldado do BOPE, de ser um caveira, pra ser um assassino de aluguel a favor do tráfico, a favor de bicheiro. O Adriano da Nóbrega é um maldito. Ainda bem que ele morreu, porque um policial que trai o treinamento que ele teve, que trai a corporação e se torna um bandido como ele, tinha que morrer. E é isso que aconteceu com o Adriano da Nóbrega. Então, eram muitas caixas que seriam abertas com as investigações ali. E aí, desesperadamente, fizeram primeiro um acordo com o Toffoli e depois um acordo com o Gilmar e salvaram o Flávio. E aí, ao salvar o Flávio, isso veio com preço. Destruição da Operação Lava Jato, soltura do Lula, soltura de todos os envolvidos no escândalo Lava Jato, do Petrolão, desculpa. E aí morre um governo. O governo Bolsonaro foi morto de nascença. Quem foram os únicos que avisaram isso? Isso precisa ficar claro pra você. Fomos nós. O Zema tinha sido eleito por causa do Bolsonaro. O Zema estava pendurado na cueca do Bolsonaro. Se o Bolsonaro entrasse numa banheira, o Zema morria afogado. Todas as vezes que o Zema era instado a ter uma opinião que fosse minimamente crítica ao Bolsonaro, ele fugia. Ele e o grupo político dele, que constava o Salim Matar, dono da Localiza, Rentacar, que se beneficiou da bilhão de benefícios fiscais no governo mineiro, tá? Maior doador do Novo, tá? Dentre outros. Então, este é o cenário que envolvia o Zema, tá? Tô pintando o cenário com os outros players. Caiado ganhou a eleição também na esteira do Bolsonaro. Chegou durante a pandemia, no ano de 2020, a ensaiar uma posição política independente com relação ao Bolsonaro. Do tipo, eu sou médico no que o presidente tá falando, absurdo, Ronar Caiado vai falar. Bolsonaro, cala a boca pô. Você Caiado. O Caiado recuou. Foi isso. Tá? Então, a sensação que ficava à época era de, nossa, não tem homem nesse país. Basta um cara idiota como Jair ficar popular, que aí todos os outros homens públicos, Sérgio Moro, cara, e eu que dei uma outra, eu sou também, né, mulher de bandido, né, impressionante, assim,
O Sérgio Moro deu outra chance. Não, tá sendo um bom senador. Calma aí, o Sérgio Moro divulgando a nota oficial do Flávio. O Sérgio Moro não vale nada. Realmente, que erro, né? Tem que parar de dar essas paia, né? Então, Sérgio Moro, Ronaldo Caiado, todo mundo. Todo mundo passando pano. O Moro aí sai do governo, ensaia uma briga, tenta ser candidato em 22, desiste e apoia o Bolsonaro. Então, cara, o que tem? Vocês estão assistindo. Os únicos que sustentaram o fogo todo esse tempo e não bandearam pro petismo, como aconteceu. A Amoedo saiu apoiando o Lula. Fomos nós. Nós e raras figuras da internet brasileira. André Guedes, Danilo Gentili, dentre outros poucos, mantiveram suas posições originais. Brigadeiro. Brigadeiro, o grandioso Brigadeiro,